E o auxílio emergencial, que era para dar uma folguinha à população nessa época de pandemia e crise, continua dando muita dor de cabeça aos beneficiários. O acesso está mais difícil que o esperado e por isso a gente volta a falar desse assunto aqui no nosso bate-papo do dia para tirar as suas dúvidas. Hoje a gente conversa com a advogada trabalhista Gabriela Falck, a quem eu já agradeço a participação aqui no TBC1 primeira edição e já te convido para você mandar a sua pergunta no 3201-7700. Boa tarde, doutor. Um tema tão especial para todo mundo aí, né, que está precisando desse dinheiro e não está tendo acesso. O que está acontecendo com os cadastros que estão aprovados e não saem desse status? Olha, o primeiro ponto que a gente precisa abordar é, primeiro, a quantidade de acessos que o site está enfrentando, a quantidade de avaliações que nós temos na análise desses cadastros. Não só os cadastros que já estão aprovados estão tendo dificuldade, mas aqueles que ainda estão pendentes de aprovação. Outra coisa, a partir do momento em que o cadastro está aprovado, a gente tem outro problema, que é ir na Caixa e conseguir sacar esse valor. É importante que nós tenhamos em mente o quê? Que a Caixa está trabalhando com um quantitativo de empregados reduzido por conta do coronavírus. A maioria das pessoas ainda não sabe o que pede lá na hora da fila e não são só as pessoas que estão no auxílio emergencial que estão nas filas da Caixa Econômica Federal. Então, tudo contribui para essa aglomeração de pessoas e para essa maior demora na tentativa do saque do auxílio. Uma questão também que foi levantada é que a quantidade de solicitações foi superior ao que o governo esperava. Isso também pode estar travando essa questão das análises e também da questão do acesso ao Caixa Tem, porque depois de aprovado lá naquele site, tem que fazer uma segunda etapa no aplicativo Caixa Tem. E isso pode ser essa questão também do número grande de solicitações que foi feito mediante a expectativa? Nós temos que ter em mente também a seguinte informação. O governo pensava que havia uma quantidade de trabalhadores informais no país, só que não, a gente teve um contingente muito maior. Então, o próprio aplicativo pode ter travado, o segundo aplicativo no site da Caixa também pode ter travado e ainda há a questão de maior contingente de pessoas na própria agência da Caixa Econômica Federal. Para se ter uma ideia, esse aplicativo da Caixa ele foi feito em tempo recorde. Entendeu? Alguns colegas da Caixa postaram que foi cerca de 5 a 10 dias para atingir um contingente de quantos milhões de pessoas aqui no país. Então, assim, é normal essa instabilidade. E até uma instabilidade após a aprovação e anterior à aprovação do cadastro. Uma vez que, por exemplo, eu tentei fazer o cadastro para minha mãe e lá a gente não conseguia colocar qual sexo que era. Então, a gente tentou uma vez, tentou duas vezes, até que a gente falou assim, não, deixa quieto. Entendeu? Então, imagina para uma pessoa que tem acesso à internet, que tem acesso a todas essas informações, não dar conta de fazer um cadastro para pessoas que têm menos informação e que têm menos acesso. Ok, bom, a gente já está com uma avalanche de perguntas. Já agradeço a participação de todos vocês que estão mandando perguntas aí de todos os cantos do nosso estado. Vou começar com a pergunta da Damares Ribeiro, que é justamente sobre isso que a gente está falando. Ela mora no Jardim das Cascatas, em Aparecida. Queria saber se eu faço o cadastro do auxílio emergencial, no dia que libera o aplicativo, ele não sai da análise. É essa a questão, porque parece que o aplicativo, essa dúvida ela é de geral. Várias perguntas, né, que a gente está recebendo. O aplicativo fala, você vai ficar em análise em 5 dias úteis, né? E isso está extrapolando esse tempo. O que as pessoas têm que fazer? Tem que tentar fazer um novo cadastro, tem que baixar o aplicativo e fazer de novo, tem que aguardar? Hoje mesmo, o ministro Onyx Lorenzoni soltou uma notícia no Correio Brasiliense falando exatamente disso, que o MPF acionou o governo federal a respeito dessa extrapolação do tempo de análise desse benefício. Então, assim, o conselho que eu dou para as pessoas que já estão na fase de análise é esperar. Se há alguma incongruência no sistema da Caixa, se há até uma questão de insuficiência de renda para pagar todos esses auxílios nesse momento, até porque a gente já foi noticiado que o número de trabalhadores informais era muito superior ao que se esperava. Então, infelizmente, a gente tem que esperar nesse aspecto. Bom, tem muitas perguntas aqui que também não têm a ver com o nosso tema. Eu vou tentar focar principalmente nessas sobre o auxílio emergencial. Se a gente sobrar um tempinho, a gente fala mais especificamente sobre
Direito do Trabalho. Minha mãe tem Bolsa Família e meu pai está no cadastro dela, porém o dinheiro dele ainda não caiu. Parece que eu entendo aqui que ele deve ter um CAD único, é isso? Sim. E aí o dinheiro, quem tem o cadastro único, cai automaticamente? Não precisa fazer essas etapas de... Não, quem está no CAD único também tem que fazer todas essas etapas. Inclusive, um dos requisitos para estar inserido no auxílio emergencial é estar no CAD único. Bom dia, meu nome é Miriam, gostaria de fazer uma pergunta. Tenho um irmão, ele é cadastrado no CAD único e até hoje não recebeu. Entro no aplicativo da Caixa e vem a seguinte mensagem: você já está no CAD único do governo, é só aguardar. Só que isso já tem muito tempo, a data de aniversário dele é 29/12. Tem um calendário de pagamento também referente ao mês de aniversário, mas eu acho que não é esse caso aqui específico, não. Né? O que eu gostaria de frisar é uma coisa importante, gente. Cada família tem direito ao máximo 2 auxílios emergenciais, que no caso são R$ 1.200, correto? Então, seja a mãe que é chefe de família, ou seja a mãe e o pai que são de uma mesma família. Sendo que, por exemplo, se você tem filhos maiores que já são trabalhadores, algo desse tipo, não vai receber. A maior quantidade de auxílios por família são 2, ou seja, o contingente máximo de R$ 1.200. Se no caso de uma pessoa da família trabalha, ela ganha um salário mínimo, que é R$ 1.040 e poucos reais, R$ 1.047. Né? E aí a outra pessoa, o pai ou a mãe, por exemplo, não trabalha. Se ela for solicitar esse dinheiro porque ela não atingiu a renda total de 1.200, essa outra pessoa pode ter aprovado os R$ 600? Só se a outra pessoa tiver inserido em algum outro requisito para fazer jus ao benefício. Mas sendo os dois, por exemplo, aposentados, eles já vão ter... Uma pessoa trabalha, ela ganha um salário mínimo por mês, okay. E a outra é desempregada, que é uma ela situação vai ter direito de muitas a um auxílio famílias só. nossas, né? Uma pessoa que mantém o arrimo da família, uma pessoa mantém a casa toda. Então, se uma pessoa trabalha, ganha um salário mínimo, a outra pessoa, quando está faltando só ali menos de R$200 para completar a renda máxima, para ter os 1.200. Essa outra pessoa vai ter direito aos R$600? Não. Não vai. Ela não vai ser aprovada. Somente aquela pessoa que, na verdade, não é nem uma pessoa trabalha. A outra pessoa está desempregada. Isso. O auxílio emergencial é só para quem trabalha na informalidade, correto? Ou então recebe Bolsa Família, ou então está no CAD único. Ele pode estar inserido em várias das vertentes que o auxílio emergencial nos relatou. Entendeu? Então, tem que ver se ele se enquadra. Se ele for simplesmente uma pessoa que está desempregada e não é um trabalhador autônomo, não foi isento de imposto de renda, ele não vai ter direito ao benefício. Quais são, vamos reforçar aqui então, quem são as pessoas que se enquadram para poder fazer a solicitação do benefício? O auxílio emergencial, primeiro, o valor é de R$ 600 por pessoa, ele visa atender os trabalhadores informais, geralmente, ou então os trabalhadores autônomos. São aqueles que têm MEI, a renda tem que ser no máximo de R$ 1.335, não pode ser menor do que isso. Pode receber Bolsa Família ou não, que são as mães ou então as famílias, mas que, e dependendo da quantidade de Bolsa Família que recebe, se tiver mais de 1 ou 2 filhos, ele pode ainda aumentar essa Bolsa Família. As pessoas que estão cadastradas no CAD único também têm direito. Entendi. Meu marido não foi aprovado, porque eles dizem que um membro da família já recebeu, mas nenhum de nós dois recebemos. O que pode fazer, já que o aplicativo não deixa fazer outro cadastro? Essa questão da pessoa poder reformar os dados que já informou, ela foi aprovada recentemente, né? Na verdade, é a possibilidade da gente fazer um recurso administrativo perante essa não aprovação. Entendeu? Então, ela foi aprovada recentemente, mas ela ainda não está totalmente disponível para as pessoas. Tanto que é uma das dificuldades, que quantas pessoas não tiveram um cadastro aprovado, mas se enquadram nas hipóteses que têm direito e simplesmente não conseguem. Não é uma questão de simplesmente reformular os dados que você já inseriu no cadastro, mas de entrar com recurso perante essa solicitação para se ter uma nova análise.
Bom, só para a gente finalizar rapidamente aqui, o que é a orientação geral para as pessoas que estão aí indo para as filas, né? A gente vê que não precisa ir para a fila da Caixa mais cedo, ter um pouco de paciência com o aplicativo, que uma hora ele vai mudar o status, é essa mesma recomendação? Olha, a primeira recomendação que eu tenho é fique em casa. Até porque, quando você vai na Caixa Econômica Federal, lá só estão sendo realizados os serviços essenciais. Então, vai ter uma quantidade de pessoas que não vai ser atendida, vai ter uma aglomeração de pessoas. Segundo ponto, hoje mesmo, com essa notícia da intimação do MPF perante o governo federal, a Caixa Econômica Federal e o governo em si vão ter 5 dias para se manifestar a respeito dessa maior demora na questão dos cadastros, das avaliações e das aprovações. Então, eu penso que daqui 5 dias, no máximo, a gente vai ter uma posição mais consolidada para informar as pessoas, e isso vai ser vinculado nacionalmente. Bom, eu vou pedir mais um minutinho aqui para a minha diretora, que eu sei que ela já está me pedindo para encerrar a entrevista, porque um assunto de hoje que você comentou aí é que a Caixa anunciou que vai permitir o saque do FGTS ao empregado que for desligado por força maior. Isso agora a pessoa vai cair na conta dela? Como é que vai ser? O FGTS é depositado mensalmente na conta do trabalhador. Toda vez que há dispensa sem justa causa, ele tem direito ao saque do FGTS que está depositado, mais a multa fundiária de 40%. Nesse caso, eu penso que o caso de despedimento pela força maior vai dar direito ao saque integral do valor do FGTS, que já seria possível em virtude da dispensa sem justa causa. O que deve estar sendo avaliado ou não é a questão da multa rescisória de 40% ou não. Mas aí já fica mais fácil, então, que vai ficar uma medida mais tranquila para o trabalhador poder solicitar uma burocracia a menos, pode ser isso? Não é o próprio trabalhador que vai solicitar. A empresa, quando faz a dispensa, já se compromete a fazer todo esse trâmite perante a sua contabilidade, perante a informação do Ministério do Trabalho e Emprego e na Caixa Econômica Federal para o saque do FGTS. Tá certo, então. Agradeço a participação da advogada trabalhista Gabriela Falck, que sempre vem aqui e tira todas as nossas dúvidas em relação ao direito trabalhista. Obrigada, doutora. Boa tarde para você. Obrigada e eu estou sempre à disposição. Obrigada.